vocês também terão paz. É bíblico. E também todo o ministério da igreja, cantor Jair, servo de Deus, Maíra e Rodrigo, está por aí. Cadê? Vamos lá, meu filho. Meus irmãos, já são 9 horas, eu sei que vocês estão apressados para ir para casa, mas por mim, eu fico até meia-noite pregando aqui. Quem vem comigo? Pouca gente. Então eu não vou até meia-noite. Eu vou até 9h30 ou 9h15, já vou parando. Não se preocupe, não vou cansar vocês. E também agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que agora está um pouco mais tempo de andar comigo. Ela é professora de 2 horários, corre muito, né? A pedagoga Rubenita, mas hoje ela está comigo. Deus abençoe. Mateus capítulo 28, versículo 6. Quem trouxe a Bíblia? Cadê a Bíblia? Olha aí, coisa linda. O texto sagrado diz: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A causa máxima da nossa fé está aqui nesse texto: ressurreição de Cristo. Nada estaria acontecendo em relação à fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas para que ele tivesse ressuscitado, foi preciso passar por uma hora de muito sofrimento, muita angústia, muito pavor, muita tristeza. Se tivesse tempo, narraria nascimento, vida, ministério, mas como o tempo está muito resumido, eu quero levar vocês ao jardim do Getsêmani nesta hora. E eu quero que você mergulhe comigo com muita atenção, porque foi justamente no jardim do Getsêmani, naquele dia de angústia, onde Cristo convocou 3 amigos, Pedro, Tiago, João, para que orassem com ele e orassem por ele. Naquele dia seria o dia em que a nossa redenção estaria mais próxima. O texto diz em Mateus 26, começando 36 em diante: Jesus está naquele lugar denominado de lugar de prensar o azeite. A palavra Getsemane quer dizer isso: lugar de esmagar e prensar até que o azeite saia corrido. Ele se coloca juntamente com os seus 3 amigos em oração. E a oração de Cristo foi uma oração muito profunda, foi uma oração muito firme. Só que naquela oração, pela primeira vez, a Bíblia diz que Jesus começou a entristecer e a angustiar-se. Ele estava triste demais e angustiado demais. E a oração que nos tem registro para nós é que ele fala para os seus amigos dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fique aqui comigo, vigia comigo, ora comigo. E começa a orar. E a Bíblia Sagrada revela que a oração de Cristo foi apenas uma, mas foi com muita intensidade. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento, Jesus estava colocando a sua vida 100% nos braços do Pai. Mas ele, como homem,
não suportaria o sofrimento. E como Deus não precisaria do sofrimento. Por isso que a oração de Cristo, ela é intrigante. E ele diz: se possível, meu Pai, o Senhor pode passar de mim essa hora amarga, essa hora triste, essa hora de angústia. Mas existe uma ressalva na oração. É quando ele diz assim: não é a minha vontade, Senhor, mas é a tua vontade que está nos céus. O próprio Cristo não quis fazer a sua própria vontade, porque como Deus, ele já vislumbrava o sofrimento da cruz. Como Deus, ele já saberia as dores cruentas da cruz. Como Deus, ele já antevia tudo que ele teria que suportar na cruz. Mas não era a vontade dele, não era a vontade própria dele, deveria ser a vontade de Deus. Pois a Bíblia diz que antes Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, um só apenas que fizesse o que era reto. Por isso que ele, Paulo diz, e completado a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em morte de cruz. Na plenitude dos tempos, Jesus chegou. Na completude dos tempos, Jesus encarna. Mas agora o verbo de Deus está sendo moído, como o Isaías profeta, no capítulo 53, ele profetizou e disse: ele seria moído pelos nossos pecados, ele seria triturado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele estava sendo moído, triturado ali no Getsemane. E naquela hora, pela segunda vez, ele faz a mesma oração, porque ele voltou para os seus amigos e os encontrou dormindo. Mas a segunda oração é a mesma da primeira: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade que está nos céus. Naquela hora todo o inferno estava ali reunido, para que Jesus desistisse do grande plano de Deus, salvífico, expiatório, justificador, perdoador. Todo o inferno estava reunido no Getsemane. Uma grande pressão psicológica na mente de Cristo para que ele desistisse. E eu acredito que o inimigo da nossa alma, Satanás, dizia a Cristo: não vale a pena, ser humano não vale a pena, o ser humano é muito complicado, e tu sabe disso, Jesus. O ser humano é muito ingrato, e tu sabe disso. O ser humano não é perfeito, e tu sabe disso. O ser humano, ele é muito inconstante, e tu sabe disso. Uma hora serve a Deus e outra hora serve a mim mesmo. Eu acredito que Satanás estava falando isso. Mas a obra que Cristo veio cumprir aqui na terra, nenhum de nós, por melhores que sejamos, tínhamos condição de cumprir esta obra. Sabe por quê? Porque nenhum aqui, do menor até o mais velho ou ancião, ele não tem capacidade de ser 100% santo. Somente um é 100% santo. Ele desceu do céu, encarnou-se, viveu como homem, foi tentado em tudo, mas sem pecado, venceu a tentação, e somente Jesus poderia cumprir essa obra total. Porque tem muita gente que bate no peito e diz: mas eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que cicrano, eu faço melhor do que Beltrano. Não faz é nada, ninguém é melhor do que ninguém.
E aqui ninguém é 100%, mas Jesus, somente Ele é que teria condição de cumprir esta obra. E Ele está sendo esmagado, como uma cana que é trilhada. Ele está sendo triturado ali no Getsêmani. Deus estava esmagando Cristo, prensando Ele. E pela terceira vez Ele faz a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja a minha vontade, meu Pai, mas a tua vontade que está nos céus. Nesta hora, o texto diz que ele entrou numa agonia tão grande, mas tão grande essa agonia, que ele não suportou mais a pressão no seu corpo. Um grande fenômeno da medicina denominado de hematidrose. É um fenômeno que acontece se alguém entrar no estado de estresse muito extremo. Pode acontecer, apesar de que até agora nunca aconteceu, somente com Jesus aconteceu. Jesus entrou num estado de estresse tão alto, tão grande, numa angústia tão profunda, que o texto sagrado diz: o seu corpo suava, mas também suava sangue. Era suor e sangue misturado. Como é que esse fenômeno se processa? O corpo recebe uma descarga de adrenalina tão forte, que a própria pele não suporta a pressão nos vasos sanguíneos da derme. E quando isso acontece, os poros se rompem, os vasos menores se dilatam e o sangue começa a correr nos poros juntamente com o sangue, por causa da pressão, da angústia e da tristeza. Jesus estava agora suando suor e sangue. Por quê? Por causa da minha alma pecadora e por causa da tua alma pecadora. Mas o que eu glorifico a Deus nessa noite é que Jesus estava suando sangue e suor, mas Ele não desistiu da cruz. Ele levanta a mão, a voz e diz: não é a minha vontade, meu Pai, mas é a tua vontade que está nos céus. Jesus não desiste. Jesus não desistiu da minha alma. Jesus não desistiu da tua alma perdida, tua alma sem paz, tua alma distante de Deus. Lá no Getsêmani, Ele estava dizendo: eu não vou fazer a minha vontade, porque a minha vontade não é de chegar à cruz, a minha vontade é de celebrar uma grande vitória, mas para isso eu vim a esta terra, para ser moído pelos pecados de José, para ser moído pelos pecados de Maria, para ser moído pelos pecados de Bastião, e para isso eu estou aqui, meu Pai, para fazer a tua vontade. Deus estava moendo Jesus, mas naquela hora a Bíblia diz que os anjos chegam, confortam Jesus. Ele passa pela moenda de Deus, levanta-se, chega para os discípulos e diz: agora pode levantar, porque o traidor já está aí à porta. E na mesma hora uma horda de soldados, meu amigo aqui de Glória do Goitá, uma horda de soldados de praticamente 1.200 homens, eu não sei como coube dentro do Getsêmani, que é um jardim pequeno, mas entraram ali com paus, com varas, com grilhões, e na frente da horda estava um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes. Que paradoxo tremendo. Um homem que andou com ele 3 anos praticamente, um homem que fez milagre com ele, um homem que era o maior de confiança dele, pois era o tesoureiro, agora vai à frente da horda, chega na frente de Jesus. E quando Judas chega na frente de Jesus,
Jesus ainda olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? E eu acho lindo essa expressão, porque Jesus não é hipócrita, Jesus não é um fariseu, mentiroso e sem escrúpulo. Jesus era amigo, e era amigo de verdade, amigo até o fim. E disse a Judas: se tu quiseres agora voltar atrás, dá tempo, Judas. Mas chamou ainda Judas de amigo. Judas dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus olha para ele e disse: com um beijo tu traz o filho do homem? Melhor que tu não tivesse nem nascido, porque agora a tua sentença já está lavrada, Judas. E na mesma hora, os soldados vão prender Jesus. E quando vão prender Jesus, Pedro saca da espada e vai degolar Malco, que era o soldado principal. Ele errou o alvo, errou o cangote de Malco e acertou na orelha. A orelha foi decepada, cai no chão. Jesus olhou para Pedro e disse: guarde a espada, Pedro, porque quem usa a espada, por ela também morrerá. Se abaixou, pegou a orelha, bateu a poeira, disse: vem cá, Malco, está doendo, está sangrando, mas eu vou mostrar quem eu sou. Colou a orelha sem cola Super Bond e fez a primeira cirurgia plástica no Novo Testamento. Quem acredita que Jesus é Deus aqui, por favor? Estancou o sangramento e agora estendeu as mãos e disse: eis aqui a minha vida. Prenderam Jesus, levaram Jesus para Caifás, sumo sacerdote. E quando chegou diante de Caifás era noite. Segundo a tradição romana e a própria lei romana, ninguém poderia ser julgado à noite. Isso era improbidade administrativa. Não poderia acontecer. Levaram para Caifás à noite. Caifás e Anás em complô, porque queriam matar Jesus. Jesus era muito famoso, Jesus era o pregador da hora. Por onde ele andava, as multidões acompanhavam ele, 20, 30, 40 mil pessoas. E aonde ele estava, o milagre acontecia. Aonde ele estava, o cego enxergava, o paralítico andava, o morto ressuscitava, o demônio era expulso, a palavra era pregada e o nome dele era glorificado. Mas agora, diante do sumo sacerdote, ele acusa Jesus de algumas inverdades. É verdade que tu vai destruir esse templo? É verdade que tu és o Filho de Deus? E Jesus está dizendo: não, quem está dizendo isso aí é você. Mas enfim, não conseguiram achar dele nada. Remeteram para Pilatos. De Pilatos volta para Herodes, rei de Galileia. Herodes vai blasfemar no rosto de Jesus e diz: faça algum milagre para mim. Eu queria muito tempo você aqui comigo, faça algum milagre. E Jesus estava calado para se cumprir Isaías 53. Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Jesus está como uma ovelha muda, sendo levado para o matadouro. E por que ele não abre a boca? Porque ele tinha autoridade de pedir ao Pai para Deus enviar pelo menos 6 legiões, 10 legiões, 12 legiões de anjos, 144 mil anjos. Mas ele disse: não, para essa hora foi que eu vim ao mundo. Ele é escarnecido, esbofeteado, maltratado, cuspido, xingado, mas ele não abre a sua boca. Enfim, volta para Pilatos, e Pilatos agora vai ter que dar a sentença, porque o povo apertava Pilatos e dizia: crucifica esse Jesus e solta Barrabás, senão tu vai te ver com César, Pilatos. Aí é quando Pilatos se sente tão pressionado, mas nessa hora a mulher de Pilatos chega para ele e disse: olha, Pilatos, não te mete na causa desse justo, porque a noite passada eu tive um sonho com ele. Ele é justo, viu? Não se meta com ele não. Ele é santo, ele é puro, ele é filho de Deus. Ele é alfa, Pilatos, ele é ômega,
Ele é o primeiro e derradeiro. Ele é aquele que está vivo. Ele é o Filho do Deus único. Pilatos, não te mete nessa causa. Mas Pilatos teria que julgar Jesus porque era governador. E enfim,